Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Paula Salazar. Paula Salazar Bermúdez nasceu no dia 6 de setembro de 2015, na Venezuela. Sua mãe se chama Andreina e seu pai Leonardo. Quando a Paula tinha recém-completado 1 ano, o casal resolveu se mudar da Venezuela para o Equador. Então a família passou a morar em Quito em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas o Leonardo ele tinha uma deficiência em um dos braços por conta de um acidente de moto que ele tinha sofrido. E com isso ficou bem complicado dele conseguir um emprego. Então a situação financeira do casal não melhorou após a mudança. E não muito tempo depois, a Andreina ela resolveu se separar do Leonardo. Então ela foi morar na casa da mãe da melhor amiga dela, levando a sua filha Paula. E apesar do casal não ter mantido muito contato após a separação, em uma ocasião a Andreina ela falou pro Leonardo que ela tinha conseguido um emprego. Já o Leonardo, por sua vez, acabou voltando para a Venezuela. E poucos meses depois, a Andreina começou um novo relacionamento com um homem chamado Washington. E o Washington ele era proprietário da empresa onde a Andreina estava trabalhando e a família dele tinha boas condições financeiras. Então a Andreina passou a morar com o Washington e nessa época a Paula tinha cerca de 1 ano e meio. E depois disso a Andreina cortou qualquer contato com o Leonardo e ela não permitia que ele visse a filha e nem que entrasse em contato com a menina. E o mesmo foi feito em relação aos parentes do Leonardo. Então, no dia 7 de abril de 2019, o casal tem um filho, então a Paula ganha um irmãozinho. E a família parecia uma família bastante feliz, o casal então tinha ali 2 filhos, um do primeiro relacionamento da Andreina e o segundo filho ali em comum do casal. Então, no dia 27 de março de 2020, a família sai para fazer um passeio, então eles estavam no carro, quando a Andreina ela começa a se sentir mal, ela se sente muito enjoada. Então o Washington ele para o carro para que a Andreina possa usar um banheiro público. E a Andreina ela acaba sujando ali a roupa que ela estava usando, então o Washington ele volta até o carro para buscar uma outra roupa para a esposa. E quando ele retorna ao banheiro, ele encontra a pequena Paula com a cabeça dentro do vaso sanitário. A menina parecia estar se afogando, então ele socorre a menina e presta ali os primeiros socorros e depois leva ela até o hospital. A Paula ela estava com 4 anos de idade e ela chegou ao hospital já sem sinais vitais. E quando uma criança ela chega sem vida ao hospital no Equador, ou então perde a vida logo após chegar ao hospital e ela não foi levada pelo pai, pela mãe ou por um responsável legal, eles detêm a pessoa que levou a criança por uma questão de segurança. Então, sendo assim, o Washington ele foi detido e ele acabou respondendo algumas perguntas ali da polícia. E havia algumas inconsistências com o que o Washington estava contando e com o que os médicos haviam percebido ao examinar a menina. De imediato, os médicos eles tinham visto que a menina tinha hematomas por todo o corpo e rosto, o que não era compatível com a versão que o Washington tinha contado do que tinha acontecido com ela. E depois da autópsia foi possível perceber que não havia sinais de afogamento, o que seria o motivo ali da criança ter perdido a vida caso ela tivesse se afogado no vaso sanitário. E também eles conseguiram constatar que fazia mais de 24 horas que ela tinha perdido a vida quando ela chegou ao hospital. O que não batia com a história que o Washington havia contado, não batia com o horário que ele tinha dito que os fatos haviam acontecido. Além disso, a menina apresentava diversas costelas quebradas, politraumatismo e fraturas. E algumas das costelas pareciam ter sido quebradas já há mais tempo. Isso porque elas apresentavam uma certa calosidade, como se tivesse se curado sozinho, como se a menina não tivesse recebido atendimento após ela ter quebrado essas costelas. E com tudo isso, eles concluíram que não era possível que aquilo fosse um acidente. Então o Washington ele foi preso como suspeito. E o pai da Paula, o Leonardo, ele ficou sabendo do que tinha acontecido com a filha dele 3 dias depois do ocorrido. E ele foi informado que ela tinha perdido a vida por conta do vírus de 2019.
Ele foi informado que ela teve complicações respiratórias por conta do vírus, então acabou perdendo a vida. Entretanto, ao verificar-lhe alguns dados, ele percebeu que naquela época ainda não havia registro de nenhuma criança que tivesse perdido a vida por conta desse vírus no Equador. E através de um amigo ele ficou sabendo da prisão do Washington. Então ele começou a suspeitar daquela versão que foi informada a ele. E o pai da Paula, o Leonardo, ele criou um Instagram chamado Justiça para Paula. E lá ele queria chamar atenção para o caso da filha dele, para que essa história fosse melhor investigada. Ele recebeu muito apoio da população. E com isso, pessoas que conheciam o casal também entraram em contato com o Leonardo. E eles relataram ali algumas situações, algumas informações sobre como era a vida da Paula com o casal. E segundo essas informações, a Paula ela sofria maus tratos dentro de casa. E que muitas vezes ela se referia ao padrasto como um monstro. E em diversas ocasiões a Paula teria relatado para diferentes pessoas as agressões que ela sofria dentro de casa. E isso parecia ser uma coisa constante. Além disso, ela tinha que fazer diversas tarefas domésticas, como por exemplo, ela cozinhava o próprio almoço, preparava o próprio jantar. Lembrando que ela tinha apenas 4 anos de idade. E é dito que a mãe dela ensinou ela a usar o fogão e a preparar ali as refeições quando a menina tinha apenas 2 anos. E a mãe teria feito isso porque ela não queria ter essa responsabilidade com a Paula. Ela basicamente não queria ter que cuidar da filha dela. E em um momento a Paula também começou a se queixar ali de dores que ela sentia para as suas professoras. E ela também dizia que ela sentia dificuldade e dor ao caminhar. Então, em uma ocasião, as professoras resolveram levá-la até o hospital. E lá foi constatado que ela estava sofrendo maus tratos. Então, o órgão responsável por crianças e adolescentes no Equador, ele foi chamado. E foi iniciado um processo de investigação por maltrato infantil. E nessa época, ela chegou a ficar morando com um tio, irmão da Andreina. Ele ficou ali com a guarda temporária da menina, enquanto essa investigação estava em andamento. Entretanto, as professoras que deviam se apresentar na audiência, elas não compareceram. Então, eles marcaram uma segunda audiência, mas elas também não compareceram. Então, com isso, a denúncia ela não pôde ser levada adiante. E a menina voltou para a casa da Andreina e do Washington. E não se sabe a verdadeira razão do porquê que as professoras desistiram de dar o depoimento ali contra os dois. Mas é inaceitável que tantas pessoas soubessem do que acontecia com a menina e não tenham feito nada a respeito. Bom, depois que o crime ocorreu, a princípio, o único que foi visto como suspeito e foi preso foi o Washington. Ele recebeu ali prisão preventiva. Mas depois, no dia 6 de julho de 2020, a mãe da Paula, Andreina, ela também foi presa e acusada do crime contra a filha. Ela, entretanto, não teve a prisão preventiva decretada e ela pôde aguardar o julgamento em liberdade. E no dia 14 de janeiro de 2021, o julgamento teve início. E durante esse julgamento, a médica forense responsável pela autópsia, ela deu ali alguns detalhes a mais sobre o que tinha acontecido com a menina, sinais que o corpo da menina apresentava, o estado que ela estava. E ela informou que a causa da morte foi uma infecção que aconteceu por conta de uma laceração no intestino, provavelmente resultante das diversas agressões que a menina sofria. Além disso, a menina estava desnutrida, ela apresentava um peso abaixo do normal para a idade dela. E ela tinha deficiência de diversas vitaminas e minerais. E a Andreina ela se declarou a única responsável pelas agressões contra a filha, inocentando completamente o Washington. Já o Washington, por sua vez, ele não quis se pronunciar. Os dois eles foram considerados culpados pelo crime contra a Paula e foram sentenciados a 17 anos e 4 meses de prisão. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando que essa pena foi bem baixa, mas no Equador a pena máxima para quem comete homicídio são 13 anos. Mas o juiz ele levou em conta a idade da menina, que tinha apenas 4 anos, e sendo assim ela não tinha como se defender dos seus agressores. E por considerar isso um agravante, ele aumentou essa pena, que seria inicialmente de 13 anos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, aproveite e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo e até o próximo vídeo.